Vou perguntar, então, um tema que todo mundo gosta, né? E eu gosto do jeito que ele responde também sobre isso aí. Você viu, não sei se você chegou a ver semana passada, a liberação dos documentos lá. Do famosos documentos aí, né? O site bateu 1 bilhão de views. Caramba! O site do governo americano sobre o UFO bateu 1 bilhão de views. Mas fala pra gente sua visão aí sobre a vida fora da Terra e tudo, que eu sei que você tem uma visão muito, muito legal. Bom, Tá ligado? Tá, beleza. 1 bilhão De visualizações. São muito mais populares de qualquer outra coisa, os ETs, né? Mais que qualquer outro humano, pelo Mais jeito. que o Neymar. Não é não? Mais que o Neymar. Pois é, cada um tem um na praia, né? Vamos dizer assim. Mas, então, vida fora da Terra. Bom, até agora a gente não achou, né? Infelizmente, moçada, a ideia é a seguinte, essas visualizações de espaçonaves e luzes no céu e abdução por seres extraterrestres, documentos da Marinha Brasileira, tem um monte de coisas do Brasil, né? E também dos Estados Unidos e outros países. Não tem nada com N grande, de concreto sobre a vida ou a presença de alguma entidade extraterrestre que seja aceita pela comunidade científica, entendeu? Infelizmente, aí você fala, porra, esses cientistas são um saco, né? Porque Sim. ficam, né, tirando a festa da gente. Pô, 1 bilhão de pessoas, ET, e a gente dizendo, não é, entendeu? Diz que é Starlink, né? Diz que a gente vê Starlink. Isso é recente, isso é recente. Diz que é Starlink que a gente... O que a Starlink está fazendo é danificar até os telescópios, a astronomia por causa das listas dos telescópios, né? Um problema seríssimo que vai piorar cada vez mais. Então, essa história aí é meio complicada. E a gente olha para o sistema solar, talvez tenha tido vida em Marte há muito tempo atrás, mas fora isso, a gente não pode dizer não, sabe? A ciência não é nunca aquela coisa que diz não tem. A ciência só diz tem quando encontra. Essa é uma coisa muito diferente, né? Então, fala, não existe, não sei. O que tem de concreto? Nós. Vida na Terra. Só nós aqui. Só. Não, mas calma lá, não tem uma bactéria, não tem um organismo vivo, uma água, não, água em Marte. Varginha. O que foi mais assim que falou para assim, poderia ser, mas não conseguiram comprovar em relação a algum organismo? Lembra da história do Bill Clinton com aquele ALH? Exatamente. Né? ALH 84001. O que é isso? Foi um meteorito, cara, que foi encontrado na Antártica. É uma história muito legal essa aí. Quando eles fatiaram o meteorito e colocaram um pedacinho dele no microscópio, apareceu algo que parecia uma minhoca. E muita gente... Teve até artigo na Science na época, né? Falando que tinha descoberto vida. O Bill Clinton, ele estava indo para Camp Davis de helicóptero. O helicóptero dele voltou. Isso tem no YouTube. Tem no YouTube isso. Ele volta e dá uma entrevista ali nos Jardins da Casa Branca, falando, encontramos vida em Marte, estamos voltando para Marte para explorar Marte. Porque, para quem não sabe, Marte ficou um tempão, desde a década de 80, quando as Viking morreram, né? Em 81, até 96, Marte ficou sem exploração. E aí, quando o Bill Clinton vem com esse papo do meteorito e tal, aí ele mostra aquela minhoquinha lá, que é igualzinho a minhoquinha mesmo. Aí o pessoal, opa, vamos voltar a explorar Marte. Mas não era nada, no final era só uma rocha mesmo, mas ajudou a exploração marciana. Exatamente. E parênteses, né? Uma rocha que veio de Marte e caiu aqui na Terra é uma coisa incrível, né? Só que como que aconteceu um negócio desse? Né? Isso é mesmo. Não é que tem um cara jogando, entendeu? A pedra, olha aí, moçada, vamos acertar a Terra ali, entendeu? É porque quando caem os asteroides, etc., em Marte, o impacto é tão violento que levanta uma poeira, rocha, e às vezes elas escapam à gravidade de Marte e são capturadas aqui na Terra. Então tem pedra de Marte aqui na Terra. Isso mesmo. Né? Aí, supostamente, se tivesse vida, as bactérias iam pegar uma carona no asteroide, na pedrinha, e caíam aqui. E isso já se demonstrou, sabia? Que se você tem umas bactérias no coração desses... Estou falando pedra desse tamanho, assim, né? Senão, elas resistem à entrada na Terra. Caramba. Né? Marcelo, tem um livro que eu gosto muito, que é do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu também. Fã principalmente daquele capítulo do dragão, na garagem, que é muito famoso. E eu sei que, pelo menos, acompanho seu trabalho há muitos e muitos anos, você se considera agnóstico, eu também me considero agnóstico. E as pessoas, é quase uma ofensa para muitos você falar que é agnóstico. E eu queria que você tentasse explicar o que é um agnóstico e o que existe de evidência até hoje de algo sobrenatural. Você falou de
vida, mas aí eu estou falando de qualquer sobrenaturalidade de forma mais ampla. Então, vamos fazer assim, 3 categorias da nossa relação com o divino, né? Uma, eu acredito na base da fé. Então, para uma pessoa que acredita, você não precisa provar que Deus existe. Porque o problema sente. Não é isso. Você acredita e pronto, entendeu? Provar que Deus existe não é necessário, né? Então, essa é a fé, baseada na fé. O ateu é o extremo oposto. Tem certeza que não? Tem certeza que não, eu vou fazer um comentário a respeito disso, né? E o agnóstico é o cara que diz o seguinte, exatamente aquilo que eu acabei de falar da ciência. PSDB, né? A ciência não... Fica no meio do planeta. Boa, terceira via. Dá tempo. Né? O cara fala, olha, eu não tenho evidência, mas eu também não sei tudo, eu tenho a humildade de aceitar que a gente não sabe tudo, né? E, portanto, eu mantenho a cabeça aberta. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Se amanhã alguém mostrar que não, sim. É que nem o cara, né? Que o cara que era ateu a vida inteira, mas antes de morrer, ele resolve ficar religioso, né? No caso que Deus exista, né? Você fala, não, eu me enganei durante a vida, agora, né? Agora que eu preciso. Se garante. Então, o que é o agnóstico? Então, essa é a abertura. O problema do ateísmo é o seguinte, eu tenho meus amigos ateus que ficam chateados quando eu falo isso. O ateísmo é o seguinte, ele diz categoricamente não existe. Mas eu acabei de falar aí, né, que você não pode dizer uma coisa que não existe, porque você não conhece tudo, né? Então eu digo assim, eu não sei se é ateu ou não, Sérgio, mas... Eu sou ateu, mas eu não sou tão radical, não. Mas... Então, o ateísmo, para mim, contraria o método científico. Por quê? Porque você está fazendo uma asserção não existe sem ter provas concretas do que você está falando. Então, uma fé na não fé. Então, para mim, é mais consistente falar, olha, aquele negócio que eles falam em espanhol, eu não creio las brujas, pero que elas hay, sabe? Tipo, eu não sei, mas vou manter a mente aberta. E também tem outras maneiras de você ser espiritual, né? Não precisa ligar com uma divindade, né? Agora, nessa mesma questão, né, do agnóstico, e falando que a gente estava conversando agora sobre vida de outros, em outros planetas, vida inteligente, no caso também, né, que tem muita gente que acredita, mais pro lado filosófico do que o científico, né? Porque muita gente, principalmente quem acredita, fala assim, pô, é muita prepotência do ser humano achar que só a gente, nesse espaço gigantesco, infinito, achar que só existe a gente de vida inteligente. Por mais que não tenha nada, né, cientificamente comprovado e nenhuma evidência, você acha que pode existir, talvez não comprovar, mas que pode existir? A pergunta é para os dois aí, né? Eu, na minha opinião, com certeza. Né? Porque não tem nenhuma lei da natureza que diz que não pode existir vida em outro lugar. Exato. Né? Quer dizer, se a vida é um fenômeno que veio da não-vida, né? A gente fala, o grande mistério, como é que química vira biologia? Sim. Pô, ninguém sabe. Mas você tem lá carbono, oxigênio, os elementos básicos da vida em outros lugares que tenham condições. A gente também está só falando de vida como a gente conhece. Sim, né? sim. Isso aí. Que tem sei lá o quê. Exato. Lá, né? Então você não pode afirmar não tem. Então eu digo o seguinte, pode ter. A gente ainda não tem nenhuma evidência. Infelizmente, eu trabalho nisso hoje em dia muito, né? Como que eu vou achar vida fora da Terra sem pegar um foguete e ir para outro planeta, né? E tem maneiras de fazer isso, né? Porque a gente quer encontrar. Mas, por outro lado, né, o Carl Sagan dizia que a história se tem ou não tem vida em outros planetas é a única pergunta que eu conheço, talvez vocês conheçam outra, que as duas respostas sim e não são muito, muito importantes. Porque se não tem, aí vira esse negócio, nós, cara, sozinhos aqui... Exato. Né? Mas isso não é, mas isso não é porque a gente é muito sofisticado. O ser humano nós somos uma coisa muito sofisticada, que a gente não consegue entender a nós mesmos, de tão sofisticado que a gente é. Acho que é mais isso, né? Pode ter mais sofisticação ainda lá fora. Não, eu sei disso, mas a gente consegue imaginar isso, né? Por exemplo, você imaginar o buraco negro, a gente não consegue nem entender o tempo, essa coisa. A gente tem muita sofisticação, né, do conhecimento humano, né? Nossa, com certeza tem. Sim.
Isso aí sim. Que você fala que o ser humano por si só já é algo complexo. É algo complexo. E a gente quer encontrar alguma coisa melhor do que a gente. A gente sempre tenta. E a gente sempre se coloca como um inferior, como a gente é um ser ruim, um ser... Eu acho que às vezes até o contrário, na minha opinião, às vezes a gente se coloca como superior. Porque assim, depois do que teve o tsunami, foi descoberto os seres que ninguém imaginava que existiam, certo? Que tá aqui no nosso planeta, lá embaixo. E assim, onde? Ué, você não viu? Não. Depois do tsunami lá, que teve... Não tô sabendo. Não tá? Depois Eu passo pra você. Tinha bicho que ninguém nem sabia que existia. Aqui, no planeta. Imagina lá fora, que talvez também a gente não tenha esse conhecimento. Então, eu acho que às vezes é até o contrário. A gente se coloca como muito superior e não como nós é ruim. É que uma coisa que o Emílio falou, que eu vejo muito em representação em filme, é que a gente... eu acho que é nisso que o Emílio quis dizer, que sempre imagina o ET muito melhor do que a gente. Muito mais, tem a sofisticação, tem a Terra, né? Tem a tecnologia, é porque muito ele consegue mais. chegar na gente. Se o alienígena chegou até aqui, exato, ele é um pouquinho mais, né? Pelo menos tecnologicamente melhor que a gente. Mas tem um argumento, Marcelo, que muitas vezes se usa, que é o do infinito. Se eu tenho infinitos planetas, infinitas galáxias, universo em expansão, a probabilidade de existir não é zero. E, dado que não é zero, por que a gente não conseguiu provar nada? Como que você soluciona isso com a sua visão? Então, tem essa ideia, né? Isso daí se chama pensamento indutivo, né? Que é a ideia seguinte: o universo é grande pra caramba, as leis da física e da química são as mesmas pelo universo inteiro, isso a gente já sabe, né? Só na nossa galáxia tem pelo menos 1 trilhão de planetas, é 1 com 12 zeros, é planeta pra caramba, né? A Terra é 1, sim, né? Por que não tem outros, né? Novamente, podem ter outros, né? A questão é por que eles não vieram até aqui, né? E tem um ponto também, né? Que tem a janela de tempo, né? Que eles teriam que, coexistir no mesmo tempo que a gente existe. E se você pensar a humanidade, ela é muito recente, né? É verdade. A humanidade é muito recente. Então, a janela de tempo que a gente existe, se a gente considerar o universo aí com 13 bilhões de anos, né? A janela de tempo que a gente existe, ela é muito pequenininha. E nessa janela de tempo que a gente existe, teria que coexistir uma outra civilização e a uma certa distância que dentro dessa janela ela pudesse, né, se comunicar com a gente ou chegar aqui. Então fica muito, muito difícil mesmo da gente ter todos esses parâmetros, todos eles muito bem alinhados, né, para que a gente possa pelo menos detectar. A gente fica nessa ideia de que, pelo tamanho do universo, eu brinco com o pessoal que fala assim, eu não acredito que exista vida inteligente, mas facilmente me refutam pela teoria dos grandes números, né? Pela lei dos grandes números. Porque é tanto planeta, é tanto estrela que muito provavelmente pode existir. Agora, o problema é coexistir na mesma janela temporal, principalmente. E eu acho que esse é o maior medo do ser humano, de ter um apocalipse, de acabar a sua existência, né? Quando a gente pensa em extraterrestre, assim, a gente vai ser dominado. Ou se o mundo pode acabar. Inclusive, estão falando agora, não sei se vocês viram aí, o novo fenômeno El Niño. O Super El Niño. Super El Niño agora me assusta demais. Porque vai entre 2026 e 2027 uma catástrofe assim, nunca vista na história da humanidade. É o Super El Niño, galera. Vocês já ouviram essa teoria? Cara, o Super El Niño saiu uma documentação muito boa hoje do governo, aí, de cientistas do governo, aonde vai ter, obviamente, vai ser um ano de El Niño, só que a intensidade ela ainda está incerta. A gente não sabe se ele vai ser o tal do Super El Niño ou se vai ser numa intensidade. O El Niño é o Pacífico que esquenta. Esquenta. É a temperatura temperatura e aí mudam aqui. O que muda é o seguinte, muita chuva no sul. Isso. Muita chuva no sul, que é o lance lá do Rio Grande do Sul, aquela época foi um El Niño, e muita seca na América do Sul inteira. A partir de uma certa latitude é muita seca. Então é muita seca no Nordeste, agrava seca e tudo. O que o pessoal tem falado que esse último Super El Niño que teve ali nos anos 1870, né, matou muita gente de fome. Porque foi uma seca terrível que você não conseguia cultivar nada e tal. Então, assim, mas saiu um documento hoje, tá? Vale a pena até dar uma lida, depois vou até dar uma divulgada nesse documento, aonde eles fizeram os melhores modelos até o momento, e a intensidade a gente não consegue cravar que vai ser um tal do Super El Niño. Então a gente tem que ter uma certa cautela,
Mas ó, vai ter sem alarde. Isso é uma lição de humildade, não é não? A gente se acha o máximo, né? Tá falando superior. Mas aí vem a natureza e prova que a gente não tem nenhum poder para controlar as forças da natureza, né? E a gente está vivendo um momento na nossa história de civilização em que a gente tem que acordar para isso, né? Que a gente se acha donos do mundo, né? E a pandemia já tinha dado uma rasteira, ninguém aprendeu nada. Exato. A gente ganhou da pandemia o quê? 2 guerras ridículas, né? E outras coisas. E não, então a gente tem que entender que a gente precisa respeitar essa natureza, precisa entender que esse planeta é o nosso planeta. Para voltar à sua pergunta, o problema dessas civilizações extraterrestres, primeiro é o seguinte, né? Se você olhar para a vida da Terra, a história da vida na Terra, 3 bilhões e meio de anos, no mínimo, de vida aqui, dos quais, em números arredondados, 3 bilhões só tinha bactéria. Sim. Entendeu? Então, a probabilidade de você achar vida no outro lugar, que é pequena, mas não deve ser zero, você pode ir e vai ter bactéria, o que o Sérgio estava dizendo, porque essa janela é muito grande. Agora, por outro lado, a galáxia tem 10 bilhões de anos. Exato. E é possível que uma outra civilização tenha surgido antes da gente, tipo 10 milhões de anos antes da gente, que não é nada em bilhões. Né? Sim, então, mas pra gente estar aqui, foi a desgraça que trouxe a gente. Esse mamífero que vos fala, foram várias desgraças. 5 desgraças, né? 5 desgraças que nos deixaram ser os caras que estão dominando. E a gente domina muito bem o planeta, né? Eu não sei se está muito bem, a gente domina, mas... Não, sim, mas... Estamos aqui. Não tem ninguém. Estamos na correria. Estamos na correria. Os dinossauros dominaram por milhões de anos. Sim, então, mas a desgraça desencadeou esse ser que está aqui assim, hoje, né? É sempre assim. Mas eu acho magnífico. Porra, você não sabe o que eu acho bonito a inteligência de vocês. Por isso que eu acredito em Deus. Deus, vocês têm centelha de inteligência. Eu acho tão bacana, cara, ver pessoas que têm essa, né? Porque repertório. A gente fica admirado, a admiração do ser humano é você fala, puta, eu sou um ser humano, mas eu tenho um ser humano aqui que eu admiro, que eu acho muito melhor do que... Emília, eu acho muito bacana isso, cara. Sabe que todo mundo pode ter curiosidade. É isso.